pessoal, meu nome é Fernanda e esse é o Livecast, o podcast da Dal Bosco Fonte Fria Contabilidade e Finanças. Aqui a gente conversa sobre empreendedorismo e vida. E hoje a gente trouxe aqui o nosso convidado, que é o Diego, que é o gestor de contabilidade e finanças aqui da Dal Bosco Fonte Fria Contabilidade e Finanças. Tudo bem, Diego? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, pelo convite. Estou bem contente aí. Ô, Diego, a gente trouxe aqui porque a gente gosta de conversar aqui no podcast, como tu bem sabes, né? Sobre o histórico de vida das pessoas, como elas alcançaram aquela posição na vida que hoje elas têm, né? E tu és um rapaz jovem com uma história de vida bastante interessante. E isso que a gente gostaria de ouvir aqui hoje. Quem é o Diego, como é o histórico de vida dele, até para que os nossos clientes que conversam contigo todos os dias ali possam te conhecer mais aprofundadamente, né? Então, Diego, eu queria que tu primeiro se apresentasse para nós. Sim, então, meu nome é Diego, né? Todo mundo já aqui no escritório conhece, alguns clientes também. Eu sou natural de São Paulo, então eu vim aqui muito cedo, né, para Santa Catarina. Vim ali em 2006, eu tinha 14 anos, então eu fui estudando, né? Eu comecei aqui no ensino médio, né? E foi bem bacana, assim, a mudança que eu tive, né? De Santa Catarina, de São Paulo para Santa Catarina, né? Foi uma mudança bem drástica. Por que tu viesse de São Paulo, Diego? É que, na verdade, meus pais, né? Meu pai e minha madrasta vieram para cá. Minha madrasta era de Santa Catarina. E aí a gente veio, na verdade, por emprego, né? Então, eu era bem novo ali, tinha 14 anos. Meu pai também ali, 46, por ali. Então a gente veio para cá realmente por causa de emprego. E foi uma fase bem legal, assim, eu gostava bastante, apesar de eu gostar bastante também da cidade grande, né? Eu moro em Brusque hoje, né? Então foi bem legal, assim, essa vinda para cá. Eu aprendi bastante coisa aqui, a cultura é bem legal, gosto bastante, inclusive me considero um catarinense hoje em dia, né? Sim. Só que foi bem legal essa vinda para cá mesmo. Eu achei bem... Tá, e como foi? Tu viesse fazer o ensino médio aqui, precisou trabalhar no ensino médio? Como foi essa coisa assim, essa adaptação? Então, eu vim no ensino médio e logo quando eu cheguei, eu sempre soube dos amigos meus que eu jogava bola, que eu fui criando contato, né, com a molecada ali, que a gente tinha bastante trabalho em Brusque. E aí eu com 14 anos eu pensei, seria legal se eu achasse um trabalho para ter minha própria renda, meu próprio trabalho, e talvez não ficar pedindo muito pro meu pai, né, o dinheiro, né? E aí eu consegui um trabalho numa estamparia, tinha 14 anos, 14 para 15, então eu trabalhava ali, comecei trabalhando das 5 ao meio-dia, e aí depois saía logo do trabalho de bike, o trabalho ficava num bairro vizinho, né? Sim. E aí eu vinha para casa, tomar banho e ia para a escola a parte da tarde, então começava, se eu não me engano, era 12:30, era 1 hora, eu sei que era bem corrido assim, né? Então aí foi mais ou menos essa trajetória ali durante os 4 anos. Aí quando eu passei para o ensino médio, na verdade de noite, né, aí o meu horário ficou um pouco mais esticado no trabalho. Então foi das 5 às 1:30, aí dormi um pouco de tarde, ou quando eu tinha de fazer alguma hora extra, a gente fazia ali durante a tarde, e de noite eu começava a escola, né, a faculdade. Na verdade, escola depois a faculdade. Isso, como foi? Ali o teu pai trabalhava no quê, Diego? Meu pai, ele trabalhou, quando ele veio para cá, em São Paulo, na verdade, ele sempre trabalhou em mercado, assim, né, peixaria, né, ele sempre lidou bastante com isso. Aí vindo para cá ele foi para alguma indústria têxtil ali da região ali, né? Então ele trabalhou uns 6 anos na indústria e depois ele saiu e aí ficou fazendo bico. Na verdade trabalhou um pouco de servente, de pedreiro, aí ia fazendo bico, vendia algum produto ou outro. Meu pai sempre teve um negócio, né? Em São Paulo, apesar que ele trabalhou muito tempo em mercado, ele teve um sacolão, que aqui se chama verdureira, né? Então ele teve uma verdureira em São Paulo, teve um negócio assim, eu lembro bem na época. Eu até ajudava ele a embalar as mercadorias na época, só que como era criança, eu não entendia muito bem, né? E eu lembro que ele tinha um giro até bacana, assim. Então, acho que talvez por isso que eu gosto bastante desse mundo de empreendedorismo. Talvez deve ter começado lá atrás, por mais que ele também não teve muito sucesso na época. Mas foi uma visão legal, assim, que eu tive da época, né? Quando ele tinha esse sacolão. Tu tens mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Ela tem 23 anos. Eu tenho 28, né? Então... A gente tinha 7 anos de diferença. E a tua mãe faleceu quando tu eras bem pequeno, né? Isso. Quando ainda em São Paulo, quando eu tinha 7 anos, eu lembro que ela morreu, né? Ali foi no ano de 99.
Na verdade, 2000. Ela ficou bem doente ali em 99, quando teve minha irmã, quando ela nasceu, né? Ela ficou, se eu não me engano, ela teve alguma paralisia no braço esquerdo, eu não lembro, tinha problema de respiração, de asma, que inclusive eu tenho, mas a minha é bem controlada, assim, né? Ainda bem, né? E aí ela ficou mal nesse período ali de um ano pro outro, e aí acabou morrendo, assim, bem pertinho da data que minha irmã fez, ia fazer um ano, inclusive, foi, olha, uns 2 meses de diferença, né? Sim. Então foi uma coisa assim que até quando eu era criança abalou bastante, né? Só que ainda bem que eu tive o suporte do meu pai, todo mundo da igreja que eu ia bastante, né? Então o pessoal me ajudou bastante nessa época. Lembro bem, assim, tava na 4ª série, eu acho, ou 3ª. Deveria ter uns 7 anos, quase 8, né? Sim. Foi uma parte bem ruim, assim, da minha história, assim. Mas faz parte da vida, né? E daí a vinda para Santa Catarina, se estabeleceu em Brusque, começou a estudar. Conta um pouquinho para nós como foi a época da estamparia ali, que daí tu estavas fazendo o ensino médio. Quando foi que tu decidiu, por exemplo, fazer faculdade? Ou por que tu não ficou ali? Como foi essa situação? Sim, quando eu comecei a estamparia, na verdade, eu estava na 7ª série, eu lembro bem agora. E aí eu fiquei ali uns 3 anos, né? E aí eu sempre falava que eu gostava no começo, né? Porque apesar que era um chão de fábrica, operacional, mas era legal, lidava com as tintas. Eu sempre penso assim que uma profissão ela tem a parte iniciante e tem a parte evoluída, né? De qualquer profissão. Na minha, como era uma estamparia no início, tinha o estampador, só que depois tinha o cara que fazia tinta, né? Que era o que mexia os pigmentos, então usava um pouco o intelecto aquela parte, né? Então eu sempre quis tentar aprender essa outra parte, apesar que eu não evolui nela, porque eu fui depois para uma tecelagem, que foi onde eu fiquei mais tempo, assim, né? Era bastante corrida o trabalho, mas eu lembro que eu fiquei uns 6 anos ali na estamparia, então eu fiquei dos 17 até os 23, 22, não lembro bem. E aí foi quando eu percebi que para mim não dava mais ficar em chão de fábrica. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a pesquisar cursos, né? Eu consegui uma bolsa, né? Uma bolsa do ProUni, 100%. Então aí eu consegui entrar na faculdade. Eu tinha 2 opções na época, contabilidade ou engenharia elétrica. Só que aí eu vi, engenharia elétrica não ia dar para mim, né? E a contabilidade eu sempre gostei de economia, de modo geral, assim, sempre lidava bastante com o dinheiro, apesar que não sabia que eu ia lidar durante a vida com isso, né? Sim. Mas eu sempre gostei de números, assim, valores, e aí foi onde eu escolhi a contabilidade. Então eu digo que eu fiquei, depois do ensino médio, eu fiquei 4 anos em casa, assim, trabalhando ainda, né? Só que ainda pensando no que fazer. Então foi um período bom. Eu segui um conselho de um professor meu, que ele sempre disse, um professor de português, que ele sempre falou, só começa a estudar se você tiver certeza do que vai fazer, né? Então eu fiquei esses 4 anos ali pensando, às vezes até tentava fazer um curso ou outro na internet, gratuito, e foi onde eu defini que seria contabilidade mesmo. E até hoje eu não me arrependo, né? Foi uma decisão muito exata, assim, né? Foi bem bacana esse período. E daí, tu falasse que conseguisse a bolsa pelo ProUni. E daí, como tu fazia para estudar? Como é que era a faculdade ali? Como foi a época da faculdade? Sim, como eu tinha de trabalhar no início, eu consegui um emprego na área no 4º semestre, então até do 1º ao 3º eu trabalhava ainda no chão de fábrica, né, das 5 às 1h30 da tarde. Aí eu chegava em casa, dava uma estudada das 2h30 até umas 5h. E depois eu ia para a faculdade das 6h30 até as 10, né? Então era bem corrido, foi um período bem cansativo ali, né? Só que eu foquei bastante, foram 6 meses assim de estudo que eu tive para conseguir passar no ProUni, que era a minha única oportunidade, né? Pagar não teria como, né? Meu pai ele nunca teve condição assim de ajudar a gente na parte de escola, então sempre foi escola particular, escola pública. E a faculdade, logicamente, seria o mesmo caminho também, né? Então era a possibilidade que eu tinha. E aí, como eu sabia que era a minha única maneira de sair do chão de fábrica, que era o meu objetivo principal, sempre através foi. do estudo. Eu pensei talvez em começar a estudar. Aí eu lembro que tinha um colega meu que já tinha conseguido uma bolsa, ele me explicou como que funcionava, me passou a prova dele que ele fez no ano anterior, e eu fui estudando por ali, né? Aí eu foquei bastante nas matérias de exatas, né? E também na redação, que eu sabia que era o que pontuava mais. Então foi bastante um segmento, foi bastante assim estudo, né, durante esses 6 meses. Aí logo depois que eu entrei na faculdade que eu consegui, no 4º semestre eu consegui na área de finanças. Então foi onde eu fui trabalhar numa empresa que também era têxtil, só que no setor financeiro. Então eu fiquei como assistente financeiro ali, que inclusive o gerente era o meu professor da faculdade. Que legal. Foi uma coincidência assim também, né?
E ele lembrava que eu era sempre aquele cara que ficava perguntando bastante, ficava até depois do intervalo, conversava com ele sobre a matéria, que eu me interessava mesmo, assim, achava legal, né? Então, aí por coincidência, quando abri a vaga, eu nem sabia que ele trabalhava lá, eu mandei currículo, quando eu sentei na mesma entrevista, ele veio, aí a gente já começou a rir, assim, porque eu falei, você tá aqui hoje, né? E ele tinha entrevistado bastante gente antes. Então foi bem legal, foi um match assim, né, que deu na verdade, né? Então, deu match, né? Então foi bem bacana. A gente já promete, depois de 2 dias ali ele me ligou que eu poderia começar no outro dia e aí eu pedi. Daí já não foi mais o serviço operacional. Não, aí já foi no escritório mesmo, né? Então aí eu fui aprendendo bastante ali. Foi um período bem bacana. Aí eu fiquei 1 ano e meio ali, né? Depois apareceu a oportunidade de trabalhar no Itaú. Então aí foi onde eu fui para o Itaú, só que no Itaú era um estágio, então eu ficava naquela, eu saio de um efetivo, vou para um estágio, mas trabalho numa empresa grande, né, que é o Itaú, numa instituição, só que eu aprendo bastante lá ou eu fico no efetivo, então foi uma decisão um pouco difícil, mas eu acabei indo para o Itaú. Então fiquei um tempo lá, fiz estágio, depois fui para o Sicoob e defini que não era a área que eu queria seguir, que era a área bancária, que era um pouco comercial, eu gostava mais da parte técnica mesmo, né. E aí foi onde eu defini que eu queria vir para a minha área de origem, que é a contabilidade. Isso. E daí, depois de uma faculdade assim suada, né? Como foi que tu se sentisse na formatura da faculdade, quando tu terminou a faculdade? Na verdade, já começa lá no TCC, quando você apresenta e fica bem livre, assim, né? Na formatura, nossa, foi muito legal, que aí eu via meu pai e minha irmã, que na verdade aqui em Brusque somos só nós 3, né? Eu, meu pai e minha irmã, de família. Sim. E hoje eu tenho minha namorada e a família dela que eu também considero, assim, agora como família, né? Mas até então era só a gente ali. Ela participou da formatura também, só que de família mesmo são só nós 3. E foi legal, eu vendo meu pai lá, ele lá de baixo, ele todo contente, né? Apesar que meu pai não tem muito estudo, assim, mas foi bem bacana, assim, ver que ele estava bem orgulhoso, né? E eu achei legal que eu também consegui motivar amigos meus ao redor também. Eu vejo que o pessoal também, eu tenho bastantes amigos, assim, que hoje em dia, que também era de chão de fábrica, começou ali lá da base mesmo e foi crescendo, né, profissionalmente. Sim. Bem legal isso. Eu vi uma foto tua há um tempo, quando tu nos mostrasse, tu segurando uma vassoura do lado de um tear, né? E como tu se sente hoje sabendo que segurasse uma vassoura do lado de um tear, num ambiente cheio de pó, num ambiente de fábrica, e hoje trabalhando como gestor de uma empresa de contabilidade? Como tu se sente? Não, bem feliz, assim, né? Foi uma trajetória que, na verdade, eu vim traçando lá de trás, né? Apesar que bastante gente na época até achava que não era muito possível, né? Você começar a estudar e sair do chão de fábrica e tudo mais. Eu nunca, na verdade, fui desistindo. Fui fazendo, estudando, né? E a gente vê que é possível, todo mundo consegue, né? Isso aí é só, na verdade, só querer mesmo, né? Então aí essa foto na verdade foi o meu último dia no trabalho, que aí a gente estava ali brincando e eu pedi, tira uma foto que vai ficar de recordação essa. E ficou de recordação, né? Até hoje a gente tem. Inclusive, até vou postar ela um dia desse aí no Instagram para o pessoal ver também. Daí tem legal. Que postar ao lado de uma foto tua hoje de terno. Hoje em dia, né? Ô Diego, e hoje, como é o teu trabalho hoje aqui na empresa de contabilidade, na Dal Bosco Fuentefrio? O que tu fazes hoje aqui? Como é o teu trabalho? Então, a gente iniciou a contabilidade ali ano passado, você e a Arthur, né? A gente foi estruturando toda a empresa e foi contratando pessoal, cada um na sua área. Hoje eu, na verdade, fico responsável por toda a área administrativa e financeira do escritório de contabilidade, né? Juntamente com o Arthur, a gente reporta para a diretoria, digamos assim, né? E eu cuido da parte fiscal e contábil, né? No início tive que aprender de tudo, né? Da folha também de pagamento, só que hoje em dia eu fico só com contábil e fiscal. A gente tem uma equipe ali já, tem o pessoal que cuida do financeiro, né, que é a Carol, a Zumira, que cuida da parte do departamento pessoal. E além disso, também eu faço atendimento aos clientes. Então, a gente fecha contrato também, vai atrás de atualizações para trazer para a equipe também. Então, é bem dinâmico a tarefa do dia a dia, né? Não é, na verdade, só o operacional que a gente faz também. A gente também cuida bastante dessa parte tributária, que inclusive hoje a gente até está fazendo uma reunião sobre isso também, né? Isso, eu tenho certeza que tu aprendes bastante ali no dia a dia. Ah, né? Sim, no dia a dia, se não aprende com uma coisa que você já conhecia, você aprende na marra, né? Porque são tantas novidades no meio contábil e fiscal, né? Que é obrigatório, na verdade, você ir se atualizando. Então, a gente tem bastante coisa, bastante novidade que a gente vai vendo e a gente tem que se enquadrar, porque senão vai ficando para trás, né?
Tu achas hoje, porque há um tempo atrás a gente tinha a ideia que o contador era um burocrata, alguém que vivia da burocracia, né? E tu és um contador, tu foste aprovado no exame do CRC, Sim. né? Então hoje tens tanto a competência quanto a certificação para poder atuar na área. Tu achas que o contador é um burocrata, ele vive da burocracia, ou esse conceito já tem se superado um pouco? Não, na verdade se superou, apesar que ainda existe bastante, né, profissionais ainda daquela época que se deixa tudo burocrático, na verdade, né? Para tudo precisa imprimir o papel, um e-mail que recebe imprime, ou às vezes até atividades que não... Que hoje existem sistemas, né, que fazem essa outra parte do trabalho, que na verdade te ganha tempo, na verdade, durante a sua rotina, né? Então a gente aqui tem um perfil bastante de ir atrás dessas ferramentas para economizar bastante a parte operacional, para a gente ganhar tempo na parte estratégica do negócio, né? Assim a gente consegue atender nosso cliente mais direcionado, então a gente não tem muito essa pendência de ter que fazer bastante operacional, porque os nossos sistemas e todas as ferramentas que a gente usa nos auxilia isso. Então fica um tempo mais vago para a gente conseguir pensar na parte estratégica e principalmente o cliente, que é o foco, né? Sim, sim. A gente tem um foco bastante grande no cliente, a gente procura ajudar ao máximo, sempre estar conversando com todos eles, né? Tentando esclarecer as dúvidas e trazer as novidades do dia a dia também. Hoje o pessoal se comunica mais através do WhatsApp, e-mail, como é que é usado isso? Hoje é bastante no WhatsApp, né? A gente envia as documentações por e-mail, alguns preferem no WhatsApp, mas a gente também faz o envio aos dois, né? Só que normalmente a gente conversa bastante no WhatsApp. Recentemente a gente implantou também um sistema, um aplicativo, né, onde a gente consegue colocar todas as informações dentro desse aplicativo, e o cliente ele consegue ter o login como fosse um aplicativo de condomínio, né? Daí tira ali o que precisa, tá? Isso, ali. A gente faz o envio mensalmente dos impostos, da folha de pagamento, qualquer informação que a gente precisa a gente coloca dentro desse sistema, desse portal, o aplicativo, né? E o cliente consegue acessar do próprio celular dele. Daí se o cliente precisar, eu preciso uma folha de pagamento, porque o funcionário pediu, pode tirar ali, Sim, tá ali salvo. Inclusive a gente consegue passar um login para os funcionários, se a empresa quiser. Que legal! Ela consegue passar um acesso, pedir para a gente libera um acesso para os funcionários e esse funcionário... Acessarem a sua própria folha. Isso, consegue acessar a própria folha, ao invés de toda vez estar pedindo para o RH, e aí isso aí tira um pouco também o peso Claro, fica muito melhor para todo mundo. Sim, o funcionário não precisa pedir, né? Isso. Que às vezes assim, tô atrapalhando, e o departamento pessoal, o RH da empresa está até mais mesmo. livre, né? O forma de rendimento agora que a gente está na época de imposto de renda, né? Então ajuda bastante. A gente coloca lá, o funcionário mesmo tem esse acesso e não precisa burocratizar as coisas, né? No início da nossa conversa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E foi muito legal conversar contigo, Diego, e saber principalmente que uma pessoa com força de vontade, com garra e com o apoio da família, né? Com o incentivo da família, consegue sair de uma situação que às vezes não estava muito satisfeita, né? Como tu falasse, eu não queria ficar ali, e poder daí persistir. Ô Diego, então estudando ali a Faculdade de Ciências Contábeis, né? Teve alguma área que te marcou mais assim durante a faculdade? Isso até para o pessoal que está nos ouvindo, que se interessa pela área, que está pensando até em cursar essa faculdade, né? O que mais te marcou ali quando tu estudou Ciências Contábeis? Qual foi a disciplina, matéria, o assunto que te chamou mais atenção? Sim, o curso na verdade ele é muito completo, né? Quando eu escolhi Ciências Contábeis, eu fiquei na dúvida se eu pegaria administração, economia ou ciências contábeis. E aí, estudando, eu percebi que a contabilidade ela consegue te levar mais rápido para o cargo de gestão, né? Porque você sabe todos os números, você consegue também ter uma noção clara da parte de finanças, né? E logicamente, com isso, você consegue chegar perto do cargo de gestão, que é ali perto do empresário, do dono. Então, você consegue auxiliar bastante ele nessa questão. Então, logo, eu não pensei duas vezes e fui para a contabilidade, né? E durante o curso a gente vai vendo algumas matérias, análise gráfica, né? Análise de investimento, e teve uma matéria que me marcou bastante, foi o mercado de capitais. Então, foi bem no início da faculdade. Bastante gente não se importava com a matéria. Eu lembro bem, assim, misturou umas 3 turmas na sala. Isso, no curso de Direito também se estudava mercado de capitais, isso né? mesmo. Eu me lembro de não ter me chamado a atenção essa matéria, né? Mas tinha muita gente que fazia. Sim, e eu lembro bem, assim, era um professor que ele investia, né? Só que aí eu sempre gostei de poupar um pouco de dinheiro, né?
da época que trabalhava no chão de fábrica até na época que eu já estava ali, né? Sempre poupei um pouco, né? E só que era aquela poupança que a gente fazia de guardar mesmo uma poupança e deixava lá. E aí eu pensei, não é possível que não tenha um modo de a gente colocar esse dinheiro para render mais, trabalhar mais pela gente, né? E aí foi bem nessa época que eu estava pensando nisso, eu tive a matéria de mercado de capitais. Ele começou a explicar sobre renda fixa, renda variável, como que funciona o mercado, né? E aí eu sempre naquele intervalo que a gente tinha, eu perguntava para ele, queria saber mais como que funcionava. E ele falava que ele investia também, ele aderia pelo buy and hold, que a gente falava, que é compre e segura, né? Então ele nunca vendia, não é o day trade que o pessoal faz. Ele comprava e ganhava o rendimento dele através do tempo que ele ficava com as ações, que ela pagava dividendos, né? E sobre a valorização do capital de ações que ele tinha. Então eu achei bem interessante. Aí eu fui vendo vídeo no YouTube, apesar das aulas que a gente tinha também, porque era pouco tempo, né? Então a gente tinha aquele período de aula, chegava em casa às 10 horas e ia ver um vídeo no YouTube para ver como que funcionava. E foi bem naquela época da vibe que todo mundo estava fazendo vídeo, né? Então foi ali em 2017, se não me engano, finalzinho de 2017, 2018. E foi aí que foi uma matéria assim que talvez se eu não tivesse tido ela, talvez não teria me atentado tanto ao investimento, né? Ou talvez teria demorado mais, mas foi bem legal. Hoje eu gosto bastante de investimento, converso bastante com amigos, né? A gente sempre está discutindo sobre as empresas, inclusive a contabilidade me ajuda a analisar os balanços das empresas, né? As DREs, então a gente tem bastante noção quanto a isso. E é muito legal porque você começa a imaginar, né? Se você guardasse todo o seu dinheiro em uma poupança, talvez daqui 15 anos você teria um rendimento muito abaixo da inflação, talvez, né? E aí seu dinheiro, sem você perceber, teria sido comido pela própria inflação, né? Ainda mais que a gente tem uma média de inflação aí no longo do tempo bem alta, em comparado a outros países. E em ação, não. Você coloca o dinheiro lá e a empresa ela consegue ter uma rentabilidade sobre aquele capital investido. Então, sempre está acima da inflação de modo geral. É meio um pouco difícil você perder, né? Então, foi uma matéria que chamou bastante atenção, assim. Que tu usasse na prática na tua vida. De forma direta foi colocado na prática, né? Isso foi a parte legal, porque normalmente o pessoal estuda, dá uma olhadinha e não vai atrás, né? Não, tá cheio, né? Ô, Diego, pra hoje, assim, ó, aquela pessoa que tá terminando o ensino médio e tá pensando em cursar uma faculdade, eu não sei, eu gosto, talvez eu vou fazer direito, administração, às vezes a pessoa fica na dúvida, ciências contábeis, né? A gente sabe que hoje mudou muito, né? O que tu teria a dizer na defesa, assim, da tua profissão? Pra alguém dizer, não, então vou fazer essa faculdade. Puxando bastante sardinha. Isso. Eu vejo que a contabilidade, ela consegue abranger bastante áreas, né? Um exemplo foi eu, né? Eu comecei na área financeira, que tem a ver mais com bancos, né? A parte financeira mesmo, de fato, dentro de uma empresa. Consegui ir para a parte bancária e também consegui ir para a contabilidade, mas tem auditoria, tem perícia, então tem bastante áreas que o profissional de contabilidade consegue atingir. Talvez diferente de uma economia que ela abrange mais a economia de modo geral, então ela não tem tantas áreas específicas para o profissional atuar. E a contabilidade eu vejo que ela tem muitas áreas, né? Se a pessoa não quer se envolver na parte contábil, ela vai para o financeiro de uma empresa, cuida ali do contas a pagar, contas a receber, que é um início, né? Ela pode ir também para a parte de auditoria, que também é bem legal, tem bastante empresas no Brasil e escritórios que é focado na parte de auditoria. Tem a perícia, também tem concurso público para quem quer, tem bastante áreas. Claro, é verdade. A contabilidade pública, inclusive. E tem a parte contábil, que dentro da contábil tem a fiscal, departamento pessoal, que também é um outro segmento, e a própria contabilidade em si, né? Então, é uma faculdade que abrange muitas áreas, né? Então, eu acho que é difícil o profissional que se formar que não vai ter um emprego, assim, no médio, pelo menos até a metade da faculdade ele consegue um trabalho, eu acredito. Bom, um exemplo é o que a gente vê a falta de profissionais, estudantes de ciências contábeis e profissionais formados em contabilidade quando a gente abre uma vaga na empresa, né? É difícil contratar alguém, né? Porque normalmente o pessoal como eu disse, normalmente o pessoal vai para a parte financeira e não vem muito para a contabilidade em si, né? Então a gente vê que falta um pouco de profissionais ali no mercado. É bem difícil quando a gente abre vaga. E hoje, faz quanto tempo que tu te formasse no curso superior? Uns 2 anos e meio, se eu não me engano. E hoje tu pensas em fazer uma pós-graduação? Sim, como é sim. que é? O que tu pensas em estudar mais pra frente? Eu penso frente? bastante na parte de gestão contábil e gestão tributária. A tributária principalmente porque a gente tem bastante coisa para se atualizar, para ver e inclusive para montar planejamentos tributários, né?
A gente vê que tem bastante empresas que às vezes está pagando, a gente vê isso no escritório, tem empresas que estão num regime que não é adequado para o seu segmento. Se a gente trocar ela de regime, ela vai economizar muitos mil aí durante o ano de imposto, né? Então, essa parte é a que mais me chama a atenção dentro do setor de contabilidade. Que também é uma área da contabilidade que também não tem muitos profissionais, também, né? Pessoal, a gente vê também na área do direito esse problema, que por ser uma área complicada, que necessita um estudo, às vezes como a gente trabalha aqui de uma forma multidisciplinar, né? Então, a gente tem advogado, a gente tem administrador, contador, mas às vezes para alguém que tem só formação em contabilidade, não ter um pouco de conhecimento de direito tributário, fica um pouco mais difícil também, né? Apanha bastante, né? A gente vê que é bem escasso um pouco essa área de profissionais da parte tributária, né? Inclusive o mercado valoriza bastante isso quando não se tem esses profissionais. Então a gente vê que tem uma demanda boa. Então tá aí uma dica para o pessoal que gosta de estudar, isso, né? Tem que estudar gostar, os tributos do país, que são muitos. Não é pouco, né? E muitos detalhes, né, Diego? A gente vê agora a situação do imposto de renda, agora que tá para abrir o prazo para apresentar. Já abriu, né? Sim, abriu. E daí é muito detalhe o imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, né? Sim, tem bastante detalhes, né? Normalmente, ainda mais agora com o auxílio emergencial que teve, tem gente que não sabe que precisa declarar por causa que recebeu o auxílio. Normalmente tem, né? Tem uma faixa etária ali que eu não lembro agora de cabeça, 23 mil, e alguns valores ali que precisa ser declarado se caso a pessoa receber auxílio emergencial ainda, né? Isso. Então tem bastante detalhe. Às vezes a pessoa comprou uma ação no mercado de capitais no ano passado, ela também tem a obrigatoriedade de declarar essa uma ação. E se não declarar, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai ter o nome na Receita Federal bloqueado, CPF, na verdade, né? Ixi, já vai começar a dar problema com isso, tudo. multa, sempre tem, né? A multa que inicia a R$165 que ela tem que pagar e ainda, normalmente, algum encargo que ela vai ter que pagar durante o tempo ali que ficou nesse período. Então, é quem recebeu auxílio emergencial... Quem tem rendimentos acima de 28.559, se eu não me engano. E daí, nesses rendimentos, a gente precisa lembrar que entra também a pensão alimentícia, né? Também, bem Porque importante. tem gente que às vezes calcula, mas não calcula que recebe pensão alimentícia em nome do filho. Isso. E daí acaba tendo problema no futuro também, né? Ainda mais quando o filho é dependente, né? Então, a pessoa provavelmente vai puxar para a pessoa que tá recebendo de origem, que é a pessoa maior, né? 18 anos. Então, todos esses detalhes é importante ter o auxílio de um contador também, né? A gente agora está iniciando para todos os nossos clientes, a gente vai começar a fazer o imposto de renda e clientes que vão aparecendo aqui no escritório do dia a dia, né? Então, a gente tem até o prazo do mês que vem para estar entregando todas as declarações e vai ser bem corrido, porque esse ano ele teve uma semana a menos do que o ano passado, né? Mas com essas coisas corridas vocês já estão acostumados, isso né? Sim, isso aí a gente já tira de letra, né? É um trabalho bem dinâmico, como tu falasse. Sim. Todo dia tem uma coisa diferente para estar se aprendendo ou, na verdade, para estar desenvolvendo. Então tá aí, ó. Aquela ideia de que tinha um computador que fazia sempre a mesma coisa, que era uma coisa chata, cheia de papel, é uma ideia do passado mesmo. Sim, já passou, né? Hoje, principalmente no país que a gente vive, é atualização todos os dias. Praticamente. Todos os dias uma coisa nova e outra. Todos os dias problemas diferentes para serem resolvidos. Isso mesmo. Né? Demandas novas que os clientes trazem, perguntas novas, situações novas, regulamentos novos que precisam ir se atualizando. Então, para quem gosta de estudar, é um prato cheio, né? Não, demais. Outra área que eu esqueci de comentar, tem o societário também. Também. Que tem bastante novidade. Na verdade, o societário cuida da parte de alteração contratual, abertura de empresa, alvará, né? Que a gente vê que tem bastante particularidade. E o alvará sanitário, inclusive, né? Que é uma das coisas que as contabilidades cuidam, que os clientes às vezes não percebem, mas determinadas áreas e segmentos tem que ter o alvará sanitário, né? E a gente percebe que algumas empresas não têm esse cuidado, né? Então a gente está sempre auxiliando o cliente em relação a isso. Diego, obrigada por ter atendido o nosso convite, obrigada por ter vindo aqui para a gente conversar sobre isso. Pessoal, vamos seguir a @dalboscofuentefria no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Seguir a Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças. Se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato ali com o Diego. Qual é o telefone, Diego? 996850047. Ele não sabia de não cor. Sabia de qual é. Correria, sabe, né? O próprio telefone, né, isso Diego? mesmo. Então, muito obrigada por ter ouvido. Quem não ouviu o episódio anterior, ouve, tá super legal, cada vez melhor aqui o trabalho da Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças, junto com as meninas da MED Propaganda e o menino também, né? E, pessoal, obrigada e até a próxima.